Você vê o absurdo que é a coisa, o caminho, né, das Olimpíadas. Você tem um caderno de encargos que você prevê, para você ganhar as Olimpíadas, você tem um caderno de encargos. Esse caderno de encargo nunca foi traduzido para o português. Olha só o absurdo. Então, um caderno que é só em inglês. Aí ele prevê um legado físico para o Remo, né? Contrapartida, ganhar um legado. Isso não é cumprido. Ano que vem nós temos esse Mundial Júnior. Eu não sei quando eu vou ter a raia aberta, quando eu vou ter a raia fechada. São 8 boxes. Para onde esses barcos que estão ali vão, inclusive da seleção brasileira, né? Tem 8 boxes, tem a CBR, tem Piraquê, Escola Naval. Para onde esses barcos vão quando fizer a reforma que começa em janeiro desses boxes? Para onde vão? Como vão? A gente vai ter por escrito a garantia que eles vão retornar esses boxes para os clubes? Porque em 2007 tivemos que entrar o Remo entrou com uma ação porque não queriam retornar. Não queriam devolver os boxes para o Remo, entendeu? Então é uma insegurança. O Remo, as Olimpíadas, na minha cabeça, né? Eu fiquei tão orgulhoso. Eu falei, poxa, eu vou pegar a federação numa época que eu vou contribuir a beça para o esporte, vou estar participando do Rio de Janeiro, sair com um legado olímpico, eu vou estar fazendo parte. Pô, eu tô com medo de fazer parte, sabe? Em vez de ser uma coisa bacana para o Remo perder. É um absurdo isso. Presidente, você falou anteriormente que essa parceria com a Glen teria a contrapartida deles serem um parceiro do Remo do Rio de Janeiro. Daí eu vi aqui também, você me corrija se eu estiver errado, a Glen aterrou um tanque de treinamento e se apropriou da torre de arbitragem? O tanque, eles alteraram o lugar do tanque, a torre de arbitragem, a gente teve uma ação que eles pegaram a posse do tanque, a gente fica... O negócio é o seguinte, parece que nós estamos pedindo um favor de estar lá, entendeu? Se eu tiver um patrocínio, por exemplo, eu não sei como é que vai ser botar as placas ali, porque a gente é sempre colocado na parede, não tem uma parceria. Se tiver as rampas lá de acesso, somos nós que pagamos a reforma, e se o público for assistir uma regata, vai pagar como se fosse ver um cinema. Então, se você ficar de 9 até 1h da tarde vendo a regata, você vai sair de lá pagando uma fortuna. Não é justo. Eu fiquei 40 minutos, paguei R$10 de estacionamento. Pois é, isso é fomentar o Remo? Que é domingo de 9 a meio-dia, onde não tem ali movimento de cinema, não tem restaurante. Quer dizer, você cobrar o público, isso aí é espantar o público do Remo, né? Que tem que pagar um estacionamento para assistir seu esporte. Então tem muita coisa errada. Tentei de todas as formas sentar para conversar e nunca fui ouvido. A última vez que eu fui falar com o representante da Glen, eu falei, posso anunciar que você vai botar a placa de estado de Remo? Ele falou assim para mim, na minha cara, tem coisa mais séria para pensar. Eu calei a boca, entrei com uma ação na justiça agora de obrigação de fazer, de botar a placa lá fora, junto com a Lagoon, e de fazer um novo convênio, que a gente está sendo apoiado agora pelo Ministério Público. Então alguma coisa vai ter que acontecer. Eu assim, torço para que o governador nos ouça, para que o prefeito nos ouça, que a gente faça uma composição em prol do esporte, né, no movimento olímpico. Quero colocar nessa conversa, já está na linha conosco, Acácio Lemos, ele que é diretor técnico da Federação Paulista de Remo, formado em Educação Física com pós-graduação em treino esportivo e MBA em Gestão Esportiva. Foi responsável pelo técnico do Clube Regatas Bandeirantes, é treinador, entre outras atividades, foi o técnico da Seleção Paralímpica de Remo nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Ou seja, é uma autoridade do Remo brasileiro. Tudo bem, Acácio? Tudo bom, meu querido, tudo bom. Boa noite, Alexei, boa noite, Jorge Eduardo, Paulo Carvalho, Xoxô, Gibran, enfim, a turma que faz o movimento do Remo brasileiro aqui aí no Rio e no Brasil inteiro. Acácio, imagina que você já estivesse acompanhando aqui o nosso papo e como é que fica o sentimento aí em São Paulo em relação a essa situação com o estádio Remo da Lagoa, que, embora esteja no Rio de Janeiro, é um estádio do Brasil, né? Até porque vai sediar as competições de Remo nos próximos Jogos Olímpicos. Perfeito. O que a gente sente aqui no Brasil, aqui em São Paulo, perdão, é que o estádio de Remo, ele não é uma coisa carioca, entende? Não é uma coisa só do Rio de Janeiro. As nossas maiores conquistas como atleta, elas acabam acontecendo nesse palco que vocês têm aí. A Rodrigo de Freitas não é só uma lagoa bonita, como acabam vendendo, assim. É um lugar que fomenta pessoas, que fomenta caráter, que faz com que o Rio de Janeiro e quem mora no Rio de Janeiro, entendeu? Seja muito visto por tudo que acontece aí. Enfim, é um espelho da cidade, é um espelho do Rio de Janeiro. Nós aqui, quando vamos viajar pro Rio,
costumamos deixar nossas carretas de barcos, nossos ônibus, era uma rotina muito aprazível, muito agradável. Você chegar no Rio de Janeiro, você era bem recebido, entrava na lagoa, parava embaixo do estádio, você tinha acesso à lagoa aí pelo lado do Flamengo, pelo estádio. E hoje, a dificuldade que você tem de conseguir estacionar ali, aí eu comparo a São Paulo, né? Já tenho prática nisso, você não consegue parar, né? Depois você não consegue deixar o carro, não consegue deixar os barcos. Eu que trabalho com equipe paralímpica, eu tive grandes dificuldades, até mesmo em locomoção, no sentido de parar longe ou pagar o estacionamento, depois ter acessibilidade da Lagoon até o estádio, onde ficam os barcos. Enfim, é uma situação que, do nosso olhar aqui de fora, é muito triste, mas a gente também está afim, aqui a Federação Paulista de Remo aqui de São Paulo também está firme com qualquer posição que a Federação Carioca ou Confederação ou qualquer órgão tiver, para que esse estádio continue sendo o nosso espelho, o espelho do remo nacional para fora, entendeu? Para fora do Brasil, tá certo? A gente fica muito triste também e faz o que a gente pode fazer, que é sempre que tem a oportunidade de falar, mostrar que a gente não consegue entender como que um patrimônio tombado em 2005 está sendo usado de maneira não pública, né? Então, para nós também é muito triste e faz com que o esporte diminua, né? Cada vez mais. Acácio, você me permite, fica difícil a gente não ter que abordar esse problema, esse absurdo que estão cometendo com o estádio de remo aqui no Rio de Janeiro, mas vamos dar uma virada e falar das coisas boas. Me fala um pouco do trabalho que está sendo feito aí em São Paulo, dos talentos, de como estão surgindo, o fomento do remo, dessa atividade e também do remo paralímpico aí em São Paulo. Sensacional. Bom, aqui em São Paulo nós temos 5 clubes, né? O Clube Atlético Paulistano, Esporte Clube Pinheiros, Clube Atlético Paulistano, Esporte Clube Pinheiros, Corinthians, o Bandeirante, o CPUSP e também o núcleo do Navega São Paulo, que é um núcleo na Praia Grande, que traz alguns remadores garotados até 16, 17 anos para vir remar aqui em São Paulo, certo? Esses clubes, as provas sempre são aqui na Raia Olímpica da Universidade, da USP, né? São provas abertas ao público, o treinamento é gratuito, para menores de 18 anos não tem custo nenhum, é só eles virem e procurarem os clubes aqui. E hoje, o que nós temos ainda um pouco de dificuldade é justamente o acesso do pessoal a conhecer que tem uma modalidade olímpica gratuita, né? Porque hoje tudo que você faz, você acaba pagando. Aqui no Remo, aqui na USP, é gratuito. E hoje o CPUSP apoia o Remo em São Paulo, toda a raia olímpica ali, a gente tem uma livre utilização da raia, que é uma área, um oásis aqui em São Paulo, fica no centro da cidade, aqui na região do Butantã, Zona Oeste, com água limpa, com peixe, com natureza, enfim, tudo que o paulistano sente falta, quem conhece aqui acaba se apaixonando. E nós temos, a federação promove de 8 a 12 regatas por ano, né? Esse ano que passou, a gente teve 11 regatas, a maioria regatas de iniciantes, onde você acaba trazendo em média 150 pessoas participantes da regata, né? 150 remadores. Embora para nós seja um número que já cresceu de outros anos para cá, tinha uma média de 80, 90, esse número ainda é pequeno. A gente quer chegar a 250 cada regata, né? Com esses 5 clubes. E estamos trabalhando para isso, né? A federação facilita a inscrição, os clubes acabam trazendo sócios para vir remar. Hoje o Clube Pinheiros tem uma equipe muito boa, tanto na iniciação quanto na fase de rendimento, né? Eles têm cerca de 10 atletas assim, que têm um bom nível de rendimento, eles disputaram o Campeonato Brasileiro aqui em São Paulo, mas ainda ficamos um pouco atrás do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, com certeza, tem uns clubes fortes, que tem bons atletas que são ícones, né? Nacionais, né? Mas isso não faz com que ficamos menores. Sempre estamos buscando conseguir mais patrocínio. Temos 2 projetos aqui junto do CPUSP, que um é com
recuperação do câncer de mama, que o remo facilita e auxilia a recuperação do câncer de mama. Temos um projeto de para-remo junto com o CPUSP também, o nome Meu Remo, Meu Rumo. O Clube Pinheiros também é para-remo, tem 30 atletas de para-remo, é finalista paralímpico, né, nessa categoria. E o clube que eu sou treinador também, que é o Clube de Regatas Bandeirantes, também temos um trabalho voluntário com 10 alunos paralímpicos ali. Então, hoje em São Paulo, embora tenhamos essas situações, a gente tem uma visão, um horizonte aprazível, assim. Nós temos boas expectativas, porque o número de praticantes aos poucos vai subindo, a qualidade técnica ela ainda não está alta, mas a gente percebe que estamos aumentando o número de participantes. Cada vez mais paulistanos acabam conhecendo a Raia da USP, acabam conhecendo a universitária e acabam vendo que ali é um lugar seguro e de interesse da comunidade paulista aqui. Está na linha conosco a Cássio Lemos, que é diretor técnico da Federação Paulista de Remo. Eu queria aproveitar e passar essa bola agora para o Gibran e para o Xoxô, em cima do que ele falou, que lá, se a criança ou jovem quer praticar remo, pode procurar que vai ter acesso de graça, sem cobrar. Aqui no Rio de Janeiro, se o jovem estiver escutando o programa e tiver interesse em praticar remo, ele tem que pagar uma escolinha ou ele tem algum lugar aqui no Rio que ele possa ter acesso e fazer remo de graça? Alexei, aqui no Rio é igual, a situação é a mesma. O jovem ele pode procurar o clube, não é que a gente não tenha a escolinha, a gente cobre da escolinha. Eu posso citar para você os números que você vai ver que a gente tem que buscar o jovem e oferecer ao jovem que ele faça de graça. O Botafogo hoje tem cerca de 350 alunos na escolinha e mais de 90% são adultos. Então, você vê um número imenso de pessoas que estão preocupadas em fazer uma atividade física e você vê um número bastante pequeno de quem realmente quer ser remador, quer ser atleta, quer representar o Brasil. Então a gente vai atrás, a gente visita as escolas, leva o remergômetro para as escolas, leva um remador que mostre que vai ser um grande exemplo para eles e dessa forma a gente convida e a gente forma depois uma turma só de gente que está vindo das escolas que a gente tem. Nós temos uma pré-equipe só de garotada que vem das escolas, que tem mais de 30 crianças. Então, quem estiver ouvindo aí, a criança que estiver ouvindo, ou o pai, pode sim levar o seu filho, procurar a gente no Botafogo, que a gente vai receber bem, vamos dar esse esporte de graça. Só o Botafogo faz esse trabalho? Os outros clubes fazem? O que você tem de informação? Jorge, os outros clubes também fazem. Eu falo Botafogo porque eu estou aqui defendendo meu clube, mas na verdade todos os clubes fazem, é uma necessidade dos clubes. E vou te dizer que isso é um custo muito alto. É isso que a gente tem que ver, que quando a gente está cobrando aí dos governantes, eles olharem pelo estádio de remo, por tudo isso, eles têm que olhar porque aí os clubes, tanto os clubes, os três ditos grandes aí, Botafogo, Vasco e Flamengo, quanto esses pequenos também, esses clubes eles dão esporte aí a essa garotada, fazem um trabalho maravilhoso. Então, isso aí tem que ser premiado pelo nosso governo de alguma forma. Então, se a gente está precisando do estádio de remo, se a gente está precisando de um centro de treinamento, se a gente precisa de barco de remo, de mão de obra, tudo isso aí o governo tem que ajudar, porque nós ajudamos demais aí a cidade. Gibran, de uma certa forma, esse trabalho que os clubes do Brasil inteiro fazem, né, com o remo, na tentativa árdua de manter o remo vivo, porque a impressão que dá é que ano após ano sempre tem gente tentando derrubar o remo, não sei por que essa agonia. O remo não incomoda ninguém, né? Muito pelo contrário, o remo tira crianças do tráfico de drogas, tira crianças da vagabundagem na rua, coloca crianças nas escolas. Tem um projeto, no tempo que eu remei no Vasco, era um projeto muito bacana, que o garoto só podia remar se ele estivesse matriculado numa escola e apresentasse boas notas. Acredito que no Botafogo não seja diferente, no Flamengo hoje também tem uma obrigação, os projetos hoje têm isso aí. Então, olha o legado social que tem nisso tudo. Então, isso tudo tem que ser visto. Outro detalhe, remo, gente, não é um esporte barato de se fazer.
você pensa no atletismo, ou mesmo até no futebol, a gente está vendo aqui. Futebol, qualquer canto, o cara bota lá 2 traves, é uma bola e bota. Parte de chinelo, um paralelepípedo. Cansei de estourar a cabeça do dedo do pé, chutando bola e chutando o chão, errando a bola, chutando o chão. O remo é caro, os barcos são caros. Chuchu é um importador de barcos aí que comercializa e não é barato. Um esquife hoje, né, Chuchu? Se o cara que estiver nos ouvindo quiser comprar um esquife hoje e um par de remos, ele vai ter que desembolsar miseravelmente algo em torno de 12 a 15 mil reais. Isso barco chinês. Se a gente for falar de barcos alemães, italianos, os melhores do mundo, a gente vai já ter que passar isso aí para a cifra do 20, 25 mil reais, certo, Chuchu? A primeira cifra está certa. Um italiano, um alemão vai chegar em 40 a 50 mil reais. Exatamente, é um valor muito caro. Eu queria tocar no outra tecla também, que o Paulinho falou, que é a respeito da questão do legado. Esse ano de 2015 é um dos anos, acho que mais importantes da história do remo brasileiro. Pela primeira vez, isso a gente tem que enfatizar aqui, Paulinho, o Brasil vai sediar uma regata de porte mundial no remo. Isso nunca foi feito. A gente teve um Pan-Americano em 2007, que é uma mini Olimpíada das Américas. Muito bem, tivemos aqui participação de todo o continente americano. Agora, em 2015, ano que vai se iniciar daqui a pouquinho, a gente vai ter, pela primeira vez na história, um campeonato mundial de júnior. O que é isso? Isso é o mundo inteiro de remo, as melhores seleções do mundo vindo participar aqui no Rio de Janeiro deste campeonato. Quem são esses remadores? São remadores com a sua idade entre 17 e 18 anos. 16 dificilmente, né, Chuchu? Vai vir alguém muito grande de algum país. Eu não sei, às vezes tem, né, esses destaques assim. Mas normalmente a categoria júnior é até 18 anos, então. E quem são? Qual é o perfil dessa garotada? É a garotada que daqui a pouco vai estar defendendo estes países, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Austrália, Nova Zelândia, Suíça e etc., Estados Unidos, Canadá, nas próximas Olimpíadas. Olimpíada de 20, de Olimpíada de 24. O trabalho deles é muito sério. Muito bem. Vamos voltar no mais antigo que eu consigo lembrar aqui, de alguém muito importante que teve aqui no Rio de Janeiro. Em 2012, ex-remador britânico chamado Matthew Pinsent esteve no Rio de Janeiro com a BBC de Londres, gravando uma matéria sobre a cidade que sediaria os próximos Jogos Olímpicos. E ele, como ex-remador, veio direto na Lagoa, acabou parando no Flamengo, foi fazer uma matéria com a Fabiana. A gente acabou tendo a grata oportunidade de passar um dia inteiro com ele. Almoçamos juntos me corrija se eu estiver errado, no Lamas, é o restaurante onde o Flamengo foi fundado, alguma coisa nesse sentido. É esse o nome? Lamas no Largo do Machado, não? Isso, perto do Largo do Machado, exatamente. E, cara, foi um papo super bacana e ele não cansava de dizer assim, ó, cara, vocês têm uma raia de remo dentro da cidade. Isso nunca existe. Eu não tive a oportunidade de disputar nos Jogos Olímpicos remando. Fui a Londres como espectador. E o Xoxô, não sei se foi timoneiro em alguma Olimpíada. Foi em Barcelona. Foi Barcelona. As raias de remo são sempre muito distantes da cidade sede. Por exemplo, em Barcelona, o remo foi em Banholes. Não vive o clima, não vive o ambiente, né? Exatamente. Quer dizer, eu vivi isso em Pan-Americano, disputei 4 Pan-Americanos, disputei o do Rio, sem dúvida alguma, a raia Rodrigo de Freitas no Pan do Rio foi a única vez que a gente sentiu, tô falando, tô me arrepiando. Foi a única vez que a gente sentiu realmente assim, ó, estamos fazendo parte desse universo, dessa competição. Público, torcida. Porque, de um modo geral, é tudo muito distante. Então, assim, nas Olimpíadas que eu sei que amigos meus disputaram, o Xoxô foi a Barcelona e eu competi em Banholes em outras ocasiões, não em Olimpíada, mas Banholes fica a 1h e meia de Barcelona. Quem era o público que estava lá assistindo? O pessoal da cidade, que é uma cidade, acho que não chega a 30 mil habitantes. Banholes é super pequenininha, não deve ter crescido muito de lá para cá, porque não tem muitos atrativos, é só o turismo e tal. Depois disso, Atlanta 96. Atlanta é uma mega cidade, sede da Coca-Cola, Estados Unidos, aquela loucura toda. O remo, lá na casa da vovozinha, 1 hora, 2 horas quase de ônibus da raia da Vila Olímpica até lá. Depois, Sydney, o Anderson Nossetti esteve lá, mas pelo que eu me recordo também era bem distante. Atenas, a Fabiana esteve lá, falou que era uma tragédia, um lugar com vento horroroso e tal. O Pinsent, quando esteve aqui, falou, gente, vocês têm uma raia dentro da cidade, vocês têm que usar isso aqui a favor de vocês. Então isso é muito bacana. Depois do Pinsent,
veio o Redgrave, foi antes ou até depois? Foi depois, Veio né? depois, veio Depois do o Pinsent quem era? É um tetracampeão olímpico britânico que foi o último parceiro do Steve Redgrave em 200, em 2 com, em 400, acho que teve até 4 com também, mas que foi quem participou e ajudou o Redgrave a ganhar sua 5ª medalha de ouro em Olimpíadas. Então é o único remador que tem 5 ouros consecutivos de de Los Angeles 84 a Sydney 2000, ele ganhou 1 ouro em cada Olimpíada. O cara não é fraco não. Ele esteve no Botafogo, não sei exatamente qual era a função da viagem dele aqui, se foi pelo Comitê Olímpico Britânico, alguma coisa nesse sentido, Xoxô? É aquele Oscar do esporte, qual é o nome? Lawrence. Ah, Isso. sim. E aí eles Laurel. procuraram se ele podia ir lá fazer uma visita, lógico, a gente caiu do céu, né? Caiu do céu, foi super bacana. Acabou colocando um barco na água. Eu acho que o Anderson Nossetti, o Célio e o Ailson, né? Isso, remaram isso, um isso. 400, um 400, com ele. Ele já gordinho, aquela coisa toda, mas ele também, eu lembro das declarações dele. O pessoal do Botafogo, na ocasião, fez diversos posts em redes sociais. E maravilhado também, né, Xoxô? Cara, que loucura, dá pra ver o Cristo remando. Quer dizer, às vezes a gente tá dentro de casa, a gente tá tão acostumado com aquela paisagem que a gente despreza até um pouco aquela paisagem. E aí o estrangeiro, quando vem aqui, nos dá algumas cutucadas assim, gente, vocês estão vendo o que vocês têm aqui de graça que a natureza deu para vocês, essa lagoa, que é a coisa mais fácil do mundo para usar, não só para o remo, é canoagem, é wake e diversas, até tem regatinhas de vela que acontecem ali às vezes, tem uns pedalinhos que utilizam. Então, gente, a gente tem tudo nas mãos. Para fechar, para também não me estender, o pessoal ter oportunidade de falar, esteve aqui no Rio agora, esse ano, no finalzinho, teve a equipe britânica de remo, só que não vieram para remar, vieram só para conhecer a cidade. O Edson esteve aqui e falou, impressionante. Eles não entraram na água. Não entraram na água. Fizeram trilha, foram pra noite. Não, Quebraram olha, o gelo, né? Noite não, e muito pelo contrário, eles foram à praia e não foram permitidos tomar banho de mar, porque o gerentão deles estava com medo que eles pudessem pegar alguma doença. Então, assim, a coisa é preparada a um ponto que, qual foi o objetivo da vinda da equipe britânica aqui? Quebrar o gelo e quebrar o deslumbre. Quando vierem aqui em 2016, já sabem, não vão perder o foco do treinamento e da busca pela medalha, que é o que eles querem, que é o principal esporte britânico. Em Londres foi o que mais conquistou medalhas. Aqui no Rio 2016. Já, o deslumbre aconteceu agora. Gibran, você Depois pode ter já vem certeza só- que eles vão voltar ainda em 2015 umas 2, 3 vezes, porque isso faz parte de um processo de aclimatação. Exatamente. Porque já tirei foto, já vi o Cristo, Pão de Açúcar, já sei do trânsito, esse horário é horário de rush. Eles querem estar bem familiarizados com a cidade, porque quando vierem para cá nas Olimpíadas, aí é foco total, é chegar lá, chegar em primeiro na raia, conquistar a medalha. E depois sim, aí curtir e ir pra noite, como o Jorge falou. Já sentiu o calor, Conhecer já Copacabana, Viviane de suaram. Castro com a Rainha Elizabeth. suaram pra caramba. E aí, fechando dessas Precisa participações assim dos estrangeiros que tiveram aqui, a gente teve agora, Paulinho fez até uma homenagem a ela tudo, na última regata do Remo do Futuro, a nada mais, nada menos que vice-campeã olímpica e medalha de bronze na última Olimpíada, uma remadora chamada Kim Crow, australiana, e numa mesma Olimpíada ela simplesmente com poucos 4 anos de remo conquistou uma prata no duplo esquife e um bronze no esquife na mesma Olimpíada. E a mulher é campeã mundial e tal, fez um treino com a Fabiana Beltrame, essa magrona que o Paulinho está mostrando a foto aqui, super simpática, adorou tudo aqui, fico maravilhado. Então assim, todo mundo de fora que vem aqui fica maravilhado com a lagoa. Como é que vocês podem ter uma raia dessa, gente? Então assim, por que tem que os estrangeiros enxergarem isso e a gente tem pessoas de bem gerindo o remo hoje? O Paulinho é um deles aqui, não por estar do lado, mas é porque eu respeito e admiro também, conheço a história. Por que os nossos políticos não conseguem enxergar isso aí e sempre tem a história do quanto é que eu vou levar? O que eu ganho? O que eu ganho? Gente, você ganha uma cidade limpa, uma cidade de pessoas educadas. Quem está no esporte é outro nível a situação. A questão é outra. O cara consegue entrar na sociedade, ele consegue se inserir na sociedade de uma forma muito mais pura e correta. Esse é o legado que eu acho que a cidade tem que deixar e tem que acordar. Ainda dá tempo de acordar. Se não temos tempo ainda de fazer um campeão, né, Xoxô? Para essa Olimpíada, o tempo é curto, ainda não temos um barco bom formado para isso,
mas tem tempo ainda das autoridades acordarem para essa questão do estádio, do espaço que o Remo precisa ter ali nesse estádio de Remo. Aquilo precisa ter uma placa estádio de Remo, que aquilo é estádio de Remo da Lagoa, patrimônio tombado, correto, Paulinho? Que tudo bem ter os cinemas, tudo bem ter lá os restaurantes, o que em alguns momentos é uma coisa meio horrorosa. Só para fechar aqui, teve uma regata que eu estava lá, e eu estava com sede, e como ex-remador eu me permito tomar a minha cervejinha, e eu estava com sede, e num daqueles restaurantes eu pedi uma cerveja lá, não vou falar a marca para não fazer propaganda, mas não perguntei quanto custava nem nada, e aí o dia era muito calor, até contei essa história para um amigo hoje e vou repetir aqui. E pedi a segunda cerveja, long neckzinha, pequenininha, e falei, não, beleza, me dá a conta aí. O cara me deu a conta, foi R$23 alguma coisa, por 2 cervejas long neck. Ou seja, é mais ou menos um cartaz assim, subliminar. É um cartaz subliminar dizendo: isto aqui não é para você. Aqui não é o seu lugar. Não me faliu R$23. Mas é que eu tenho certeza que 2 cervejas daquela, nem comprada, nem banhada a ouro, vão custar esse valor. Não tem sentido. Jorge, vamos agora à nossa participação. Cássio, segura aí que já a gente volta a você, tá bom? Tranquilo, tá super interessante os amigos contando todas as histórias e essa é perfeita a visão, é perfeita. E olha, a gente vai escutar agora aqui uma participação de um ouvinte através do WhatsApp e depois a próxima pergunta é levar direto para São Paulo, hein? Se prepara. Gabriel Forte, vamos lá? Do blog CR, vejo em todos os esportes. Primeiramente, parabenizo, né, por um esporte tão tradicional, mas que é tão negligenciado na grande mídia, ter um horário nobre, numa sexta-feira, um programa falando sobre remo é fundamental. Eu mando essa mensagem para falar que todos sabem que dos 3 grandes clubes de remo, o Vasco apresenta nos últimos anos uma grande crise, né, campeão estadual desde 2008, campeão brasileiro desde 2009, mas tem a equipe master do Vasco, Coroas, né, conquistaram no último final de semana um campeonato brasileiro com 19 medalhas de ouro, com uma baita conquista que é um alento, né, em meio à grande crise que o Vasco vive com atletas sem receber 8 meses, falta barco, falta remo, etc. Enfim, dessa conquista participaram os grandes nomes da história do remo brasileiro, né, o grande Oswaldo Custer Neto Vaval, participou da Olimpíada de Seul de Atlanta, a grande Camila Carvalho, que participou da Olimpíada de Pequim, enfim, uma grande conquista, grandes expoentes do remo brasileiro. Muito boa noite a todos, um grande abraço. Pô, só faltou se identificar, né, pra gente agradecer aqui nominalmente. Mas de qualquer maneira, obrigado aí pela participação e pela contribuição de poder compartilhar essas informações e parabéns ao Vasco. Eu vi inclusive aqui que no site que o Vasco foi campeão brasileiro Master e tá de parabéns. Deixa eu fazer uma pergunta pro Cássio, levantar a bola, porque o berço da rivalidade esportiva do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Fluminense nem tanto que o Fluminense é específico de futebol, mas enfim, Flamengo, Vasco e Botafogo, eles lotavam a Lagoa Rodrigo de Freitas, assim, a gente tem fotos históricas de ter, sei lá, coisa de 200 mil pessoas no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, e isso acabou fomentando tudo aquilo que a gente conhece hoje como futebol carioca. Como é que é essa história em São Paulo? Como é que é a história do remo na capital paulista, por exemplo, Cássio? Bom, a história do remo aqui em São Paulo também vem da 1910, 1920, e os clubes todos foram pautados na imigração europeia, né, e nas margens do Rio Tietê. Então, enquanto o Rio Tietê foi um rio que proporcionava, enfim, a utilização, né, remar, nadar, o remo se manteve muito vivo aqui também. Os clubes como o Clube Corinthians, fundação inglesa, veio do remo, né? Os remos estão ainda no brasão do Corinthians. Clubes como o Clube Espéria, para quem aqui de São Paulo conhece bem, é a margem do Rio Tietê. O Clube Tietê foi um clube que fechou alguns anos atrás. Hoje a prefeitura está revitalizando o clube, montaram uma praça, na verdade, uma praça para mais voltado para crianças, suas atividades lúdicas dentro do clube, mas foi uma pena porque eles têm uma sala de troféu maravilhosa. Eu passei por lá semana retrasada, eu tirei umas fotos lá e eram clubes de ícones aqui de São Paulo. Clubes como o Floresta, que também eram a margem do Tietê. O remo, ele surgiu na margem do Rio Tietê com os imigrantes que vieram em geral da Europa. A partir do momento que década de 60,
final da década de 50, década de 60, que o rio começou a ficar poluído, eles ainda utilizavam o rio, mas no final da década de 60 já não havia mais como utilizá-lo, né? Então a universidade, devido a um Pan-Americano que ia acontecer aqui em 73, eles criaram toda a estrutura para esse Pan-Americano, né? Com velódromos, com raios de remo, com piscinas, e acabou não havendo, por causa de uma crise que teve de uma doença, não me lembro qual agora, acabou não vendo esse Pan-Americano, mas aí os clubes de remo vieram aqui para a raia da USP, né? Que é uma raia artificial, que aqui na raia da USP era um porto de areia, na verdade, que a areia, toda a USP foi construída com essa areia, desse porto de areia, toda essa área para quem conhece aqui em São Paulo, as margens do Rio Pinheiros aí, que é aqui, a Barra Funda, a Zona Oeste, a Lapa, um charco, assim, e eles criaram a raia aqui na universidade à beira do rio. E essa raia artificial era oficial o tamanho, né? Hoje a raia ela é mais larga, né? Ela tem 8, 9 raias, antes eram 6 raias só, mas ela tem 2.300 metros de comprimento, 110 de largura, 3 a 5 de profundidade. É uma raia limpa, com água limpa, tem peixe, tem tartarugas, agora tem algumas capivaras que estão procriando muito rápido, inclusive aqui, e os 5 clubes que conseguiram se manter estão sediados lá. O Clube Caçula, que começou agora, retomou as atividades em 2004, foi o Pinheiros, né? O Clube Paulistano, o Clube Atlético Paulistano tem desde 72, sob o comando de Hércules Santos, que é o treinador. O Clube Corinthians veio lá do Parque São Jorge, lá eles ainda tem um departamento de remo, mas é óbvio, é só um departamento com o barco escola, não tem atividade na água, né? Eles têm a garagem de barcos deles aqui na USP, o CPUSP, que atende toda a comunidade da USP, professores, alunos, quem trabalha na USP, quer remar, pode estar indo no CPUSP, que eles oferecem a prática de remo, e o Clube de Regatas Bandeirantes, que foi um clube que surgiu em 76, justamente por não haver mais condições de remar no rio Tietê. E aí uma associação de remadores veteranos na época, né? Hoje nós chamamos de master, né? Como a gente viu na entrevista, mas eram veteranos. Eles se juntaram porque não tinha como remar nos outros clubes. Os outros clubes aceitavam mais garotos, né? Na década de 70. Eles falaram, temos que continuar remando, afinal é nosso esporte que nos criou, que nos fez empresários, enfim. Eles criaram o clube e era uma associação, a Associação de Remadores Veteranos do Estado de São Paulo, depois passou para ser o Clube Bandeirante, que é um clube que acaba atendendo um público não tão competitivo, né? Não tão competitivo quanto o Flamengo, Vasco, o Pinheiros, Corinthians, ou seja, o Martinelli de Santa Catarina, o Grêmio Náutico União de Porto Alegre, enfim, é um clube menos competitivo, mas que tem o maior número de participantes em remo aqui em São Paulo hoje. A gente conta ali também com cerca de 150 pessoas que vão remar no Bandeirante. E justamente a ideia do Bandeirante é fomentar o remo, apresentar a modalidade e passar para os outros clubes aqueles que se apresentam em destaque, né? Eu entendo que o remo e os clubes todos que hoje se mantêm são, vou usar um termo, não sei se exagerado, mas são um tanto quanto heróicos, né? Porque se pensarmos hoje, como já foi citado, em futebol, ou natação, ou judô, você com certeza conhece alguém que faz luta, que tem um lugar para chegar próximo da sua casa, que tem acesso a essa modalidade. Se você pensar em ciclismo, você pode comprar em qualquer lugar, você tem acesso a uma bicicleta. Se você pensar em futebol, se você pensar em atletismo, você pode correr. O mais difícil do atletismo, eu creio que seria o salto com vara, né? Que daí é uma coisa que não tem como você fazer, mas assim, logicamente você pode ter acesso. E até mesmo a canoagem, que convive no mesmo parque atlético que o nosso, você encontra em qualquer loja, você encontra um caiaque, encontra um remo, né? E a modalidade remo, esses clubes que conseguem colocar os atletas numa Olimpíada, juntamente com a confederação, é uma coisa que, do meu ponto de vista, é uma coisa que é extraordinária, porque você tem um público pequeno, com poucos clubes, com equipamento que você não consegue adquirir de maneira fácil, mesmo assim, eles conseguem colocar com índices atletas em uma Olimpíada.
Então, eu modalidade desde os 14 anos, sou apaixonado, é o que fez a minha, e faz o sentido da minha vida, que é o meu propósito, mas eu vejo que os clubes, eles têm que aproveitar esse momento, né? De alguma forma, eles têm que aproveitar esse momento para promover a modalidade. E aqui em São Paulo a gente está buscando isso, está buscando a promoção com o presidente, o Thiago Garcia, procura ter um bom contato com todas as federações, com todas as confederações, trouxe aqui para São Paulo, juntamente com a confederação, o campeonato brasileiro. O pessoal aí do Remo sabe bem que a raia de São Paulo é uma raia dura, uma raia pesada, e que se você fizer tempo bom nessa raia, você com certeza vai ter um bom resultado fora, né? Mas é uma raia que o andamento do barco é pesado, né? É difícil você fazer o barco andar, tem que estar muito bem mesmo. Enfim, o campeonato veio para cá, e agora nos próximos anos, com certeza a nossa expectativa é de conseguir atender quem vem de fora, né? Atender o pessoal que vem fazer o acampamento, atender aí na Rodrigo de Freitas a turma que vem de fora e apresentar um bom Brasil para eles, entende? E aqui de São Paulo, a nossa expectativa em geral, a gente sabe dos problemas, mas eu acredito que o legado, como a gente fala, ele vai ser humano, entendeu? A gente sempre espera um legado, lógico, palpável, né? De construções, de vilas, de melhorias que a gente possa ver, mas assim, como o pessoal estava falando, não tem como você não ir ao Rio de Janeiro, você não vir ao Brasil e não ficar deslumbrado, primeiro, com a questão visual que a gente tem, e segundo, com o povo, que nós brasileiros, gente, não tem igual no mundo, assim, nosso coração também se desmancha quando a gente percebe que alguém precisa de ajuda, quando você pode orientar alguém, enfim. Então eu acho que o nosso legado vai ser humano, a gente vai dar um salto, querendo ou não, com políticos bons ou não, esse salto ele vai acontecer. Claro que eu gostaria que fosse do nosso jeito, né? Como o Paulo Carvalho falou, né? Com o legado da raia, a gente poder ter garagem de barcos aí, mas eu acredito que isso vai ser bem difícil, viu? Vamos brigar, mas vai ser bem difícil. Cássio, obrigado pela tua participação aqui com a gente nessa noite sobre Remo no Papo de Esporte da Bradesco Esportes FM. Boa sorte aí pro desenvolvimento do teu trabalho, boa sorte sobretudo aos nossos para-atletas do Remo. E eu tive a oportunidade no primeiro semestre conversar com uma moça, rapaz, que me deu uma aula sobre Remo Paralímpico, muito didática, muito especial, se eu não me engano, ela é recordista mundial no Remo Ergômetro, enfim, me deu uma aula estenda. A gente tem aqui o nosso Clodoaldo Silva, né, o maior nadador paralímpico da história, que tem uma visão muito legal sobre as coisas, me trouxe essa entrevista e foi realmente um grande barato. Leve também o nosso carinho, nosso abraço à comunidade do Remo Paralímpico brasileiro. Obrigado, grande abraço. Obrigado a todos vocês, um grande abraço e nos vemos aí no Rio 2016. Sem dúvida nenhuma. E vamos agora aos nossos comerciais, né, Chiquinho? Vamos lá. Bradesco Esportes. Você também pode ouvir a Bradesco Esportes FM no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só a Bradesco Esportes FM, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store. Se você tiver um iPhone ou iPad, vai lá. O aplicativo é gratuito. Band Rádios. Todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Bradesco Esportes. Vamos todos cantar de coração. Alô, nação vascaína! O gigante da colina tá voltando. Sábado é dia de lotar o Maraca e quebrar o recorde de público do ano. Vasco e Icasa, às 4h20 da tarde. Ingressos e informações www.maracanã.com. Oferecimento Mate Viton, a bebida oficial do Maracanã. Bradesco Esportes. A
cidade vai ganhar uma rainha e dessa vez não é de bateria. Nos 450 anos do Rio, vamos coroar aquela que melhor sintetiza o espírito da cidade mais linda do mundo no concurso Rainha Rio 450. Se você tem entre 18 e 30 anos e quer representar a cidade no ano do seu aniversário, acesse rainhario450.com.br. Leia o regulamento e inscreva-se. Apoio Prefeitura do Rio. Realização Band. Você também pode ouvir a Bradesco Esportes FM no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só a Bradesco Esportes FM, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store. Se você tiver um iPhone ou iPad, vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios. Todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Bradesco Esportes. Pensando nos Jogos do Rio em 2016, a rádio do seu esporte se adapta para melhor te servir. É como diz o ditado, só não muda quem está morto. E nos 2 anos da Bradesco Esportes FM, quem ganha o presente é você. Bruno Torelli comanda as manhãs nos 91.1. Das 6 às 7 é o Movimente-se com as primeiras notícias, o placar da rodada e a projeção do dia. Das 9 às 10 ele está de volta com o De Primeira Rio São Paulo, entrosando as 2 principais praças esportivas do país. E aos sábados tem o Rock Sport, de 11 da manhã a 1 da tarde, tocando muito rock and roll e falando de muito esporte. É a Bradesco Esportes FM, a primeira e única emissora de rádio dedicada exclusivamente e 24 horas por dia aos esportes, ainda mais viva. Papo de Esportes, na Bradesco Esportes FM. Estamos de volta com o Papo de Esporte dessa sexta-feira e o assunto é o Remo. E olha o que tem de coisa pra gente discutir, pra gente conversar. Por exemplo, será que o espelho d'água, a questão do espelho d'água da Lagoa Rodrigo de Freitas, esse espelho d'água já foi resolvido para os padrões olímpicos? Porque você tem que ter uma área para alinhamento dos barcos, você tem que ter uma área para desaceleração dos barcos. Será que o espelho d'água já era? Não era, mas não sei, de repente alguma mágica aconteceu para esse espelho d'água ser suficiente para receber uma competição olímpica. Ainda há pouco, o Acácio Lemos falava da dificuldade de vir com todo o aparato dos clubes de São Paulo para competir no Rio e você estacionar as carretas com os barcos. Onde vai estacionar? E aí fica a pergunta, se os caras que moram em São Paulo têm dificuldade de vir aqui ao Rio de Janeiro, você imagina essas grandes delegações internacionais. Essas grandes delegações, a gente não está falando de 5, a gente não está falando de 6. A gente está falando de 204 países que vão competir os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Lógico que não vão ser as 204 delegações que estarão aqui, mas muitas estarão. Onde essa galera vai se colocar? Enfim, hoje a gente tem uma determinada quantidade de garagens, né, dentro do, por exemplo, do estádio de Remo da Lagoa, vai passar por uma reforma e tal, mas será que vai ser suficiente? E até lá, essas delegações para virem treinar, será que elas vão conseguir treinar na raia olímpica? Será que elas vão ter que ir para o Rio Grande do Sul, treinar no Sul? Será que elas vão ter que ir para a raia da USP, em São Paulo? Cara, a estrutura disso tudo. Ontem, a gente estava conversando aqui em off, eu tive a oportunidade de dar um passeio no final de tarde, ainda estava dia e tal. Fui ao estádio de Remo da Lagoa, que eu queria tomar um café, tomar um suco. A história da cerveja que o Gibran contou, de R$23 uma garrafinha de long neck para ele tomar uma cervejinha, realmente um absurdo. Aquilo ali não é um preço popular. Enfim, eles também não estão preocupados em fazer preço popular. Então o teu café e o teu suco, tava barato ou não? Não, claro que não. Uma porçãozinha com 4 petit four, aquele acompanhamentozinho do café, R$4,50, amigo, mais os 10% da conta. Eu não sou miserável, mas pelo amor de Deus, 4 biscoitinhos por R$4,50. Por R$4,50 eu vou no Mercador de Madureira, eu compro um pacote de suspiro, sei lá, de. E você registra R$4,50 hoje. Vamos ver quanto é que vai estar. Lógico que a gente está exagerando, mas é a verdade. E vamos ver o preço em 2016, na época da Olimpíada, e quanto é que eles vão estar cobrando esse mesmo cafezinho. Tomei um chá, R$8 o chá. R$8 o chá. Você compra um pacotinho por alguns centavos, mas eu fui tirar uma onda e paguei R$8 um pacotinho de chá. Pô, realmente não é presidente popular. Paulo Carvalho, presidente da Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro. Como
Como é que a gente vai comportar todos esses países, todas essas embarcações, garagem para essa turma toda, pessoal quer ir para a água, pessoal quer treinar e se aclimatar no local onde vai ser a competição. Qual é o cenário? Tá complicado realmente. Primeiro eu queria deixar um abraço para a Cássio, né, de São Paulo, e o Thiago, presidente da Federação de São Paulo, que é um grande parceiro. Tivemos o Campeonato Brasileiro agora lá em São Paulo, foi um sucesso, foi muito bacana. Então um abração para vocês, tá? Eu tive na Casa Civil, nós tivemos na Casa Civil, chamamos os clubes, né, os representantes dos clubes, e foi apresentado lá um projeto. E a situação é complicada, porque existe até aquela previsão daquela arquibancada provisória. Então o que acontece? A raia, ela não tem o tamanho oficial, ela vai ter que ser deslocada um pouco, vai ter que fazer na saída, vai ter que botar o partidor um pouco mais para perto do calçadão lá, da ciclovia, né? E a arbitragem vai destruir a torre, vai se fazer uma arbitragem 12 metros para cá. Agora, nós temos um período que é preocupação dos grandes clubes, é exatamente esse período que não se usa a lagoa e que vão se tirar. Por exemplo, o Flamengo. A FISA vai utilizar os boxes do Flamengo. Quanto tempo o Flamengo vai ficar parado? Os atletas não vão poder competir, os profissionais vão ficar sem trabalho, 6 meses, acho que o Flamengo vai pagar? Quer dizer, a coisa está muito assim, nebulosa, com muitos riscos que a gente tem que enfrentar. O que eles querem? Eles querem fazer instalações provisórias, né? Então as instalações provisórias não vão deixar nada para o nosso legado. Tem ali o estádio de remo, ou a antiga estação do Corpo, e tem os heliportos, que eles vão estender a estrutura mais para lá, até o Caiçaras. Então não tem uma definição ainda concreta do que vai ser. Presidente, desculpa, eles vão estender até o Caiçaras, mas é o quê? Como se fosse um pier? Eles vão fazer eles vão ter segmentos, por exemplo, os boxes vão servir de pesagem, aí a estação do Corpo eles vão fazer para botar barco, para lá vão ter outras rampas. Quer dizer, é um projeto que eles estão fazendo, não tem aqui para dizer exatamente o que é. Mas eu temo, né, que não tem uma estrutura suficiente para comportar todas as delegações, porque é muita gente que vem. E aí você tem a questão das rampas, da rampa provisória que eles querem fazer do outro lado. Eu não sei se vai ser aprovado pelo meio ambiente. Você tem que fazer, mas como se faz? Aquelas rampas provisórias são flutuantes, né? Então você tem que fazer as fundações, é cheio de problemas, né? E todo o estádio de remo vai ser subutilizado. Você não vai utilizar o estádio de remo como público, o estádio de remo vai ficar com outras funções ali, entendeu? E se utilizará o heliporto até o Caiçaras como locais assim stand para determinadas situações. Só para a gente posicionar quem está ouvindo a gente que é de fora do Rio, que não conhece bem ali a geografia da Lagoa Rodrigo de Freitas. A gente está falando de quantos quilômetros ali de entorno da Lagoa? Você que foi corredor muitos anos, o Alexei. 7.800 ali. 8 quilômetros. O entorno da Lagoa Rodrigo, o cinturão da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então vão ter que acontecer várias adaptações que só na onde fica hoje o estádio de remo da Lagoa não comportaria com a estrutura que tem hoje. Vão ter que se fazer instalações provisórias e, enfim, vai ter que ser feito um estudo de impacto ambiental, vai ter que ser tomada uma série de providências para adaptar a Lagoa para que ela seja utilizável dentro dos padrões olímpicos. E isso é provisório, isso não vai ficar de definitivo, isso vai passar. Jorge, existe também um outro temor que eu já escutei, é que essas instalações provisórias, que elas permaneçam em definitivo depois por especulação até de empresas ou comércios de se apropriarem ali e explorarem aquela área, porque é uma área nobre, com um visual. Então esses decks, essas pequenas adaptações que vão ser feitas, depois poderem ser reaproveitadas, reutilizadas para fins comerciais. E não duvido nada, até porque o que fizeram com o estádio de remo, de você ter essa concessão e eles se ocuparem 90% de uma área que era destinada para o remo, eu acho que... Anota isso na nossa agenda, porque na segunda-feira a gente vai receber aqui o Joaquim Monteiro de Carvalho, que é o presidente da empresa olímpica municipal, que é o responsável pelas obras
né, para a realização dos Jogos Olímpicos. Então é uma boa pauta para a gente debater com ele essa questão da Lagoa Rodrigo de Freitas. Nós temos que pensar, né? Eu tive com o Gibran agora no Mundial, né? De Amsterdã, nós tivemos lá. As áreas, elas são totalmente restritas, né? Tem umas áreas que você só pode entrar com crachá, e a área do público é outra. Então, todo esse planejamento, ele implica na mobilização dos clubes que estão ali no entorno para a estrutura, né? Para a estrutura. Então, o Flamengo vai ter que tirar todos os barcos dali para fazer uma estrutura dentro dos seus boxes. Os clubes ali que tem nos boxes de remo vão sair, vão tirar os barcos para fazer a reforma, né? Que eu já tinha mencionado. Talvez esse seja o menor dos problemas, isso porque mobiliza. fica um legado para o clube. Não, pois né, é, mas dessa obra de estruturação. Pois é, mas nossa preocupação é justamente o tempo que o remo vai parar para poder se estruturar para uma Olimpíada. Ano que vem só tem o Mundial Júnior, ótimo. Tem 2 meses que a Lagoa parece que vai ficar fechada. Não temos as datas ainda e não podemos fazer o calendário do ano que vem por causa disso. Não sabe o período de obra certo que vai ter, quer dizer, o estádio de remo vai estar todo em obra e vão ser 2 meses, se eu não me engano, de Lagoa fechada. Só que em 2016, aí realmente o negócio fica complicado, porque vai ter um grande período que a raia vai ficar fechada, o Flamengo vai perder seu local de barco, a sua garagem de remo vai ser adaptada completamente para a Olimpíada. Então o remo vai ter que dar uma parada, não vai ter jeito, né? Isso preocupa, lógico. Tem que ter uma programação, mas aí uma logística, inevitável, né? porque inevitável. É o preço do progresso também. Não, isso é inevitável. Eu ia até te perguntar. O problema é a gente se programar. Sim. Entendeu? A gente não sabe. O remo não é comunicado. Tem um cronograma para fazer esse tipo de O remo a gente não tem assim uma informação do que vai, não faz junto, a gente é informado, olha, vai acontecer e daí como foi essas obras agora, vão ter a licitação em janeiro começa. Informado agora, não sei, entende? Não, eu sou sócio do Clube Piraquê na Lagoa. E eles têm uma garagem. Então eu até imagino que a própria organização vá procurar esses clubes que têm estrutura para poder mover essas embarcações, colocar essas embarcações em outros lugares para deixar a garagem totalmente disponível para receber, inclusive, essas embarcações dos países de fora. Para as obras e para isso. Acredito que na antiga estação do Corpo eles vão montar uns lugares provisórios, assim, como foi no Mundial e tudo, para poder botar barco. Tem que ter lugar, porque chega muito barco, muito remador, entendeu? Então, essa adaptação, eles já estão planejando, tudo sabe, sendo planejado. Mas o remo quer estar junto, porque o remo quer saber o que vai fazer para poder opinar, para não prejudicar o campeonato carioca. Porque a gente está falando de clube aqui, seleção brasileira, o clube não é o problema, o clube é a solução. Se não tiver clube, não tem seleção brasileira. Se não tiver campeonato carioca, o atleta não desenvolve, a seleção não tem seus atletas ali em competição o tempo todo, então a gente não pode parar. Não, na verdade o clube é o grande responsável, é a ponta, é o que faz o dia a dia ali, trabalho do dia a dia, de manhã, de tarde, é quem fomenta para surgirem os talentos e dali abastecerem essas confederações que através de suas equipes de elite. Eu estou aqui com um negócio na minha cabeça desde o início do programa, presidente, é que eu não consegui entender ainda como é que um presidente de uma federação do Estado do Rio de Janeiro não consegue ser atendido pelas autoridades. Então, para matar minha curiosidade, também imagino dos ouvintes que estão acompanhando aqui o Papo de Esporte, se não conseguir, eu queria saber, secretário municipal de esporte, prefeito, secretário estadual de esporte, governador, senador Romário, Ministério do Esporte. Já bateu a porta dessa turma toda e ninguém atendeu? Olha, ninguém atende. Eu falei com o subsecretário da Casa Civil, Muricy, é o que nos atendeu, que está expondo o que eu sei hoje em dia em relação à preparação do Mundial. É ele que está expondo, atendeu a gente muito bem e está procurando resolver a logística que vai ser das obras do boxe. Presidente, né? Você me desculpa. É louvável o subsecretário da Casa Civil está fazendo, tentando ajudar, tentando interceder, está sendo um parceiro. Mas você tem secretário da pasta, titular da pasta, que é o secretário estadual de esportes. Ele é que tem que atender vocês. Olha, Alexei, eu vou te falar, a gente não consegue nem projeto ser atendido, Alexei. Eu estou com um projeto na secretaria que, sabe, a coisa não anda, é tudo muito complicado. E a gente parece um pedinte, entendeu? Infelizmente, parece um pedinte. Eu já tentei, sabe, falar com o prefeito com relação à antiga academia estação do Corpo, que seria para a prefeitura, para a cidade do Rio de Janeiro, um ganho tremendo, fazer um esporte náutico radical, seria um ganho, né? E eu não consigo, falei com
enfim, secretário o Belchior me atendeu super bem, e a questão é que é uma dificuldade tremenda da gente, sabe, se aproximar do Remo ser ouvido. Infelizmente a realidade é essa. Olha, os atletas, ex-atletas, treinadores do atletismo, eles criaram agora uma associação para tentar fazer algum barulho, algum movimento para que eles sejam ouvidos, porque o problema que vocês têm no Remo é o mesmo problema que o pessoal do atletismo tem com o Célio de Barros, né? De sucateamento, de falta de respeito, de crimes contra o patrimônio público. E esse movimento foi criado também para tirar um pouco do peso da Federação de Atletismo do Rio de Janeiro, para não ficar muito ali a entidade cobrando. Então pegaram atletas renomados para que, juntamente com a federação, pudessem pressionar as autoridades no sentido de reivindicar principalmente a pista que foi tomada. Amanhã, inclusive, eles fazem um evento muito bacana e bem organizado de uma corrida e de um abraço simbólico ao complexo do Maracanã, logo nas primeiras horas da manhã, em frente ao portão 17, que é o portão exatamente do Célio de Barros, que hoje virou entrada de estacionamento, né, para os jogos do Maracanã, para estacionamento de caminhões de TV, e foi ali na pista que foram colocados os caminhões de transmissões internacionais, enfim, durante a Copa do Mundo. É lamentável. A gente entende que em algum momento alguém tem que ser sacrificado pelo preço do progresso. Mas, gente, vamos tentar pelo menos de uma forma educada, respeitosa e organizada. O que o presidente da Federação de Remo do Rio de Janeiro está pedindo aqui é que haja um cronograma e que eles sejam miseravelmente ouvidos. Gente, vamos fazer uma obra de tanto até quando? Interessa, pode ser assim, não pode? Pô, vocês querem mudar um pouquinho? Vamos tentar estabelecer aqui, pelo menos para salvar algumas regatas do Campeonato Carioca, ou então para que o Flamengo, o Botafogo, o Vasco possam se preparar e estruturar os seus departamentos de remo, as suas sedes náuticas ali, exatamente para não ter um impacto tão negativo. Vai ter impacto, mas para minimizar os impactos de um longo período de inatividade, vamos tentar estabelecer um calendário de uso. Até quando a gente pode liberar para vocês? Não, olha, a gente precisa de até tanto para começar as obras. Sentar, negociar, dar uma satisfação, miseravelmente, gente, dá uma satisfação. E você tem que escutar e não ignorar o especialista do assunto, que são eles, que são os profissionais que militam há anos, que foram atletas, que são professores, que são treinadores, que são dirigentes. São eles que entendem, são eles que viajam, que já participaram de competições lá fora, sabe das necessidades, das carências, que precisa ser feito, principalmente de infraestrutura. É você buscar essas pessoas para o seu lado, como você, poder público, tomador de decisões. Tá bom, mas como é que a gente faz isso aqui? Como é que a gente resolve isso? Isso é um parceiro. Não pode os caras, a Deus dará, saindo assinando e fazendo, e baixando o decreto, fecha, libera, não autoriza, em cima de especulação e de poder. E outra coisa, ninguém está querendo fazer demagogia aqui em cima dos Jogos Olímpicos, não é nada disso. A gente sabe que tem que haver sacrifício. Como a população do Rio de Janeiro, para explicar para o público de São Paulo, há uns 3, 4 anos está vivendo um trânsito insuportável, porque é obra quebrando a cidade inteira o tempo todo. Mas a gente sabe que, pelo menos a gente espera, não que a gente saiba, a gente espera que lá no final das contas a gente tenha uma cidade com uma mobilidade melhor, com o trânsito fluindo melhor, que a gente tenha possibilidade de deslocamentos mais rápidos na cidade. A gente imagina que seja o preço do progresso. O esporte também sabe que tem que pagar o preço pelo progresso. Só que é um pouquinho de consideração. É lógico que o Xoxô que está aqui, que representa o Botafogo, sabe que o Botafogo vai ter ganhos. Alguma grande delegação, algum grande comitê olímpico internacional vai se interessar pelas instalações do Botafogo. O Flamengo já tem um ótimo contrato com o Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Pro Remo, tem uma parceria muito legal com o Comitê Olímpico britânico. O Vasco, certamente, em algum momento, vai ser procurado por algum grande Comitê Olímpico Internacional. Os outros clubes menores, ou melhor, não que sejam menores, mas que não são clubes de camisa, no entorno da Bahia, no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, como Piraquê, como Caiçara, certamente esses clubes vão ser procurados também pelo pessoal do Remo Internacional, porque eles estão ali no olho do furacão. Eles vão ser beneficiados. Alguém tem que pagar um pouco também o preço desse benefício que virá e que vai servir também como legado. Mas vamos conversar. Que tal conversar? Que tal chamar as pessoas para trocar uma ideia? Vem cá, ô Gibran, pode ser dessa forma? Não pode, Jorge, porque a gente precisa ter o calendário minimamente respeitado para o Remo, para os profissionais do Remo do Rio de Janeiro não morrerem de fome por 6 meses, por 9 meses, por 1 ano. Pô, dá para você me dar 3 meses desse teu 1 ano?
Mesmo que a gente faça um trabalho de uma forma um pouco mais improvisada, pode ser assim? Ah, não pode. Ah, então pode. Não, olha, 3 meses eu não posso te dar. Em 2 meses você consegue fazer umas 3, 4 regatas? Não, eu consigo. Então, sabe, é conversar, trocar ideias, chamar a comunidade pra dentro e oferecer. Você vai trazer novidade, vai trazer ganho? Vai. Mas, cara, é uma questão só de bom senso, né? Falei demais, desculpa, gente. Não, tentando complementar aqui justamente nesse seu gancho. O que está acontecendo é que as pessoas que estão movimentando e planejando, inclusive segunda-feira você vai ter uma pessoa aqui para conversar, você pode perguntar isso diretamente para ele, que estão trabalhando para montar o circo olímpico e as competições testes que vão acontecer no ano de 2015 e o Mundial Júnior é o que nos interessa, que é o do nosso esporte, que é o remo, está sendo feito por pessoas que não são do remo. Então precisa ser feito o quê? Uma parceria, vai até a federação, vai até a confederação e vai principalmente nos clubes. Vai no Botafogo, fala com o Xoxô, fala com o Murá, vai no Flamengo, fala com o Edson Figueiredo, fala com a comissão técnica do Flamengo, vai no Vasco, fala com as pessoas que comandam, são os 3 grandes clubes do Rio, para pegar informações e saber como é que se faz. Isso que o Acácio estava falando no início da transmissão, a dificuldade que hoje os clubes de São Paulo, e não é só de São Paulo, porque o Rio Grande do Sul vem com carretas de barcos para cá, o pessoal de Santa Catarina vem, cada um tem a sua particularidade, tem o seu perfil de viagem, alguns viajam com carretas, o pessoal de Santa Catarina costuma viajar com motorhomes. Os barcos vêm em cima do motorhome, o pessoal usa o motorhome para tudo. Os atletas viajam ali dentro e aqui transporte e hospedagem. Transporte e hospedagem. Então o motorhome é tudo, é o hotelzinho deles, é a cama, é o banheiro, é a cozinha, é onde fazem as refeições e os barcos vêm em cima. Quer dizer, é bacana. Existe uma dificuldade muito grande, como o Acácio falou, para hoje esses ônibus que antigamente eram estacionados todos dentro do estádio de remo, você tinha um espaço ali, ficavam todas as carretas dos clubes, o motorhome do pessoal de Santa Catarina, 1 ou 2, às vezes até de outros locais do Brasil, às vezes o Espírito Santo também usava motorhome, ficavam todos estacionados ali. Isso já não existe mais, porque primeiro não entra ônibus. Você vê que a entrada do estacionamento é uma cancela que só passa automóvel. É cancela de shopping, gente. Só para vocês terem uma ideia, é cancela de shopping. É tudo eletrônico, código de barras, aquela loucura toda. E tem um portão grande que eles abrem para fazer entrega, né? Carga e descarga e tal. Mas é complicado. Então, nos Jogos Olímpicos e no Mundial Júnior que vai acontecer no ano que vem, essas delegações estrangeiras, elas vêm para o Brasil com seus containers e não com um ônibusinho, carretinha puxando isso, puxando aquilo. Como que esses containers vão entrar no estádio de remo? Não vão entrar. Precisa desse espaço que o Paulinho está falando, que em todo lugar onde tem um campeonato mundial júnior, uma regata internacional importante, tem milhares dessas espalhadas pelo mundo inteiro, você sempre tem uma área de logística grande para receber esses caminhões que vão trazer esses containers. O container não tem rodinha. Não tem. Ele vem em cima de uma carreta. E para tirar esse container de cima da carreta, você tem que ter um guindaste. Tem que ter um guindaste. No Pan-Americano foi no Parque dos Patins. Mas era um número menor. Um número muito menor. Então, assim, vão usar o Parque dos Patins talvez, no projeto eu já vi alguma coisa, só que a grande questão é, esses projetos que nos mostram e que chegaram até nós, tem um que circula aí, se buscar aqui no computador aqui, Alexei, você vai acabar encontrando, tem alguém que colocou, até no próprio Facebook você consegue encontrar, você coloca Remo ou no Google, coloca Remo Rio 2016, vai aparecer um diagrama com essa arquibancada flutuante que o Paulinho falou, que tem que ter feito todo um estudo de impacto ambiental, etc. No papel, o papel aceita tudo, é muito bonito o papel, né? O projeto, eu sempre achei os projetos muito lindos. Só que a grande maioria deles às vezes não se concretiza, porque como é que você vai colocar... Tinha um projeto desse pro PAN que não vingou, não tinha? Não, 250 metros. Imagina que coisa maravilhosa, 250 metros de arquibancada flutuante na Lagoa Rodrigues de Freitas. Para 14 mil pessoas, se não me engano. Não, o projeto é maravilhoso. Tá ali, ó. Olha ali. Olha que não sei, você já tinha visto essa foto, não? Se você tá ouvindo a gente agora aqui, é só você entrar no Google, você digita, o que você digitou, Alexei, para aparecer essa foto? Eu botei Remo Rio 2016, pronto. Depois você vai em imagens, e você vai ver. A gente vai disponibilizar essa imagem aqui no Facebook. Não tem erro. Isso aí é o que está rodando há alguns anos, até podemos dizer assim, porque não é de agora, nem do ano passado. Isso, logo que terminou Londres, já começou a circular na rede. Então é um diagrama, um projeto maravilhoso, e a gente, cara, aquilo ali não nasce da noite pro dia.
Então, assim, precisa ter o estudo do impacto ambiental, essa coisa toda. Então, assim, essas delegações vão vir com contêineres, com seus barcos, que precisam ficar estacionados. Precisa de uma área muito grande, porque, por incrível que pareça, o Campeonato Mundial Júnior vai ter uma logística de atletas e dirigentes ainda maior do que o evento remo nos Jogos Olímpicos. Tá? Porque o evento remo nos Jogos Olímpicos, a gente tem um número restrito de embarcações classificadas por prova. Esquife masculino. São os 11 classificados no Mundial, mais alguns tantos classificados pelos pré-olímpicos espalhados pelo mundo. Pré-olímpico asiático, pré-olímpico africano, pré-olímpico latino-americano. Então vamos chegar aí num quantitativo talvez de uns 18 ou 24 esquifes. São 18 ou 24 esquifes, são 18 ou 24 países. Num campeonato mundial júnior você não tem limite de inscritos. Digamos que no esquife, que é uma prova muito fácil de você participar, se tiver 60 países inscritos, eu ter 60 esquifes disputando essa categoria, essa prova no Campeonato Mundial Júnior. Então, assim, a logística de pessoas para o Campeonato Mundial Júnior, e se vem pessoas, essas pessoas precisam remar, precisam barcos, precisam tudo, periga, como diz no popular antigo, a gente ter mais dificuldade para alocar essa família remo no Campeonato Mundial Júnior do que nos Jogos Olímpicos. Qual é a data? No final de julho, começo de agosto. Acho que é 4 e 6 de agosto, mas começa um pouco antes. Um ano antes, exatamente, dos Jogos Olímpicos. Exatamente. Onde tudo deverá estar pronto, partidor, torre de chegada, área de escape que você mencionou. Então vão ser feitas algumas mudanças, como o Paulinho falou. A área de largada vai ter que se aproximar ali. Pena que o pessoal de fora que não conhece o Rio não vai visualizar, mas é próximo ali àquela igreja Santa Margarida Maria, que é próximo à entrada do túnel Rebouças. Ali é a largada das provas de remo. Essa largada vai praticamente encostar na ciclovia. E aí teremos um outro problema. Eles esqueceram que as embarcações têm leme. Esse leme não pode encostar no fundo. Eu ia perguntar exatamente essa profundidade, como é que está a balneabilidade, como é que estão os outros detalhes que são fundamentais. Existe uma regra FISA que não pode existir raia de remo, não pode, dentro dos 2.000 metros de competição, nas 6 raias que são utilizadas, tá? No remo não são 8 raias como na natação e no atletismo, e sim 6. Você até tem uma 7ª raia e uma 8ª raia de reserva, mas as raias utilizadas para competir, você não pode ter menos de 2 metros de profundidade. A lagoa não tem isso. Tem, no meio dela ela é bastante profunda. Já foi feito medida. Tem lugares que tem 5 metros, ou tem 1 metro. Mas ela precisa na largada e na chegada, ela precisa ter essa menos de 1 metro. Média. Porque a gente já viu pescadores na chegada com água no joelho, tarrafiando. Ela não é regular, não é a mesma profundidade. Ela tem que ter essa profundidade média de 2 metros. E ela a raia toda, os 2.000 metros. Ela não tem hoje. Não, inclusive a questão da... Então vai ter que fazer uma dragagem ali, vai ter que fazer um trabalho. Que também não tem uma solução ainda com relação à dragagem, que foi feita em 2007, pouco funcionou, tem que ser refeita novamente, né? Vai ter que fazer novamente essa dragagem. E agora o que está acontecendo? O pessoal tem relatado isso aí, a Fabiana até outro dia postou uma foto no Face a respeito disso, nova proliferação de algas no entorno da lagoa, que fica aquela embarcação, se eu não me engano, da Conlurb. Gibran, nós fizemos na última regata. No próprio deck dos decks ali do estádio de remo da Lagoa, tem ali uma proliferação grande de alga. Ali na borda da lagoa, nós fizemos antes da regata, pedido para a Conlurb, eles enviaram ali um batalhão de gente, e não adianta, quanto mais você tira, mais sobe. Você imagina isso no Mundial, como é que vai ser? Quer dizer, um problema seríssimo que tem que ser visto agora. No Mundial do ano que vem, como é que um remador desse de alto nível enterra o remo numa alga dessa no final? Não, e um leme que é super sensível. Imagina um leme de um barco desse, uma tecnologia toda desenvolvida para o barco render, né? Imagina, uma competição de Olimpíadas, todos estamos falando de esportes, são pessoas que acompanham o esporte há muitos anos, sabem o que significa uma competição dessa magnitude, Jogos Olímpicos. O cara, no meio do seu aquecimento, dá uma esbarrada com o leme, com a bolina, né, Xoxô? Numa situação dessa aí, e entorta. Cara, mas isso é queimar o filme do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro pro resto da vida perante a comunidade olímpica internacional. Jorge, como o Gibran falou anteriormente, já está disponível na página do nosso Facebook, aqui na Bradesco Esportes FM Rio 91.1,
a maquete, a foto, a simulação de como é que vai ficar aqui a raia olímpica na Lagoa Rodrigo de Freitas para os Jogos 2016. E em cima disso que ele falou, da própria questão da poluição, das algas, e a gente não diferente, a gente está falando muito do cenário de onde vai ser realizado os Jogos Olímpicos, mas eu não tenho a menor dúvida que se houvesse uma vontade política, o Brasil tinha tudo para ser uma potência no remo. E não quero nem sair do Rio de Janeiro, vamos olhar para Lagoa Marapendi, as lagoas de Jacarepaguá e da Tijuca, aquela área nobre, aquilo na mão dos estrangeiros, passeios ali de barco, aqueles decks, aquele visual da Barra da Tijuca. Eu lembro quando era pequenininho que meus pais compraram uma casa lá em 78, que a gente ia pra Lagoa pescar e tinha um peixes, você conseguia enxergar o fundo. Xoxô, a gente não podia ficar só preso ali, porque até a questão do espaço físico, né? A gente já falou do entorno ali de 8 quilômetros e não tem como acomodar todos os clubes, todas plano as entidades. B, não tem plano B. Vamos levar isso para os outros cantos da cidade, do estado também. É isso aí, Alexei. Você falou o que acontece não. O Brasil era para ser uma potência no remo. Quando a gente recebe aqui os estrangeiros, eles não veem só essa beleza natural, eles sabem ter água pelo Brasil inteiro. E eu vou te dizer, é impressionante. Até hoje, o remo, nós já tivemos resultados fantásticos. Inclusive, está aqui o Gibran falando bastante da Fabiana. A Fabiana foi campeã do mundo. Então, foi uma guerreira num país que muito pouco foi feito. Agora, até hoje não foi feito um polo em qualquer lugar do Brasil. Tem água pelo Brasil inteiro, ninguém nunca chegou. Vamos pegar 10 barcos aqui, 10 esquifes, botar lá, se acertar com o prefeito, ou no lugar tem uma fábrica tal, que a pessoa banque. Se você colocar 10 barcos, podia ser fabricação nacional, o que fosse, e botar um profissional, que na verdade está cheio de profissional aí, desempregado, que iria para lá sem ganhar muito. Se você espalhasse 10 barcos aqui, 10 barcos ali e pelo Brasil. Como é que é a geografia do remo hoje no Brasil? A gente está muito restrito aqui nesse papo ao eixo Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul. Como é que é? É um pouquinho mais. O Gibran veio de Santa Catarina, Norte e Nordeste tem, mas é tão pouco, Jorge, que é quase nada, entendeu? Porque o Brasil é muito grande, mas era para ter muito mais. A gente olha agora, teve uma conferência de treinadores que foram tratados todos esses assuntos, foi mês passado, eram os principais treinadores do mundo inteiro e muito se conversou. Então tem um trabalho que o Brasil tem que ter. A gente vê todas essas potências, a Nova Zelândia, a Inglaterra, a Alemanha, a Holanda, todas as grandes potências. O remo começa nas escolas. Aqui nunca foi feito nada para o remo começar nas escolas. Nós, clubes, é que às vezes fazemos alguma parceria, mas nada foi feito para isso. A gente não faz nada para uma fabricação nacional de barcos, de remos. Então tem que ter esse trabalho para depois pensar nessa massificação. Então, mas não é um trabalho difícil, não, é só um trabalho fácil. E a gente falando assim parece que é difícil, mas é uma coisa que o Brasil tem que fazer imediatamente para pensar em um dia ser potência, senão vai ter resultados isolados aí de guerreiras como foi a Fabiana. E o Xoxô falou tudo. Basta trazer essas pessoas que conhecem para perto das pessoas que podem tomar a decisão para que possam prestar esse tipo de serviço. Porque quem está no meio quer o bem do esporte. Não quer se servir do esporte, quer servir. Esse é o grande problema, Jorge. E outra coisa, as discussões que a gente trava aqui também não são para criar polêmica. A gente discute aqui para ver se ainda consegue achar alguma solução e para incomodar mesmo, para cutucar, para sensibilizar. Olha só, não, para provocar uma reação, mas não é para provocar uma reação negativa, é para provocar uma reação produtiva. Olha, eu falo pra você, às vezes quando eu saio daqui do programa, que a gente sempre leva esse papo aqui diariamente, menos nos dias de transmissão de futebol, eu saio às vezes triste, porque o sentimento é de tristeza, a dificuldade que é fazer esporte, a tristeza que o esporte passa. Agora, tenho certeza que eu não sou o único que saio daqui com esse sentimento, porque a gente recebe aqui diariamente diferentes esportes. A gente teve o caso do atletismo aqui, do Lanceta, que escutou aquele programa e não se sensibiliza com ele, a vida dedicada dentro da pista de atletismo, tudo que ele conquistou na vida dele foi através do esporte, e vê o que o atletismo do Rio de Janeiro está passando. O templo do atletismo do Rio de Janeiro e do Brasil
várias conquistas do Troféu Brasil e meetings internacionais, jogar abaixo, virou um canteiro de obra para estacionamento de caminhão para a Copa do Mundo. E assim, não constroem, depois destroem. Destroem e não constroem. E aí, não fica nenhuma coisa nem outra. Que é normalmente o que acontece. Eu acho assim, o Brasil teve alguns grandes eventos sediados aqui na história do seu esporte, vamos falar assim, foi a Copa de 50, depois tivemos o Pan-Americano do Rio 2007, antes disso mundiais isolados, alguma coisa de vôlei, alguma coisa de basquete, alguma coisa de outras modalidades, eu também não tenho essa experiência toda para falar. Eu acho que hoje o Brasil, e em especial o Rio de Janeiro, vivem o melhor momento do esporte que esse país já teve. São 2 eventos, na verdade, pegando o remo seriam 3, porque a gente vai ter o Mundial Júnior ano que vem, mas vamos falar então mais de Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, próximos um do outro, 2 mega eventos. Então me entristece, como o Alexei falou, saber que, infelizmente, às vésperas disso tudo começar, a gente ainda está discutindo esse tipo de situação, que era uma coisa para ser discutida há décadas atrás, antes sequer do Brasil pensar em sediar eventos dessa magnitude. Gibran, a gente teve 2007 Pan do Rio, a gente teve 2011 Jogos Mundiais Militares, a gente teve 2014 Copa do Mundo e vai ter 2016 Jogos Olímpicos. E aí estamos discutindo ainda, sabe, o sexo dos anjos. Uma coisa horrorosa de legado disso, de estrutura, do que faz, do que não faz. Como é que vamos disseminar um esporte difícil como esse aí? Xoxô citou bem a questão por que o remo ainda não está inserido em algumas escolas. O potencial hídrico que esse país tem. O país é banhado de mar de norte a sul, gente, sabe? Sem contar rios, sem contar lagoas, sem contar, sei lá, lagos artificiais como o Paranoá e a iniciação ainda pode ser até no remo indoor, no remo ergômetro. Exatamente, que o Jorge tinha falado no começo que a modalidade olímpica até não é, mas é um aparelho imprescindível para o treinamento do remador. É um aparelho que avalia performance. O Brasil tem bons resultados. Você falou de um torneio, na verdade chama-se Crash B, é o chamado de Campeonato Mundial de Remo Indoor, que acontece em Boston, nos Estados Unidos, exatamente todo ano, isso. em fevereiro. Exatamente. E o Brasil já teve diversas medalhas de ouro, inclusive no ano passado, se eu não me engano, com a Josiane, exatamente, a Josiane Lima, que foi quem você deve ter tido uma entrevista com ela. Espetacular, ela é lá de Santa Catarina, do Aldo Luz, de Florianópolis. E sabe, o Brasil já teve bons representantes, já teve medalha de ouro, sempre que vai traz um martelinho, a conquista é um martelo, sabe? Então é bacana. E a gente aqui no Brasil, o Sérgio Brasil, conhecido como alemão, é quem administra a marca dos Remergons Concept, e ele também produz ano a ano um evento de remo indoor chamado Cabra Ri. Cabra Ri não é porque a cabra está rindo, e sim porque é o Campeonato Brasileiro de Remo Indoor. E aí ele colocou essa nomenclatura até para ficar engraçado, e o símbolo do campeonato é uma cabra, porque é a cabra rindo mesmo. Então ficou bacana, e tem um número grande de pessoas que participam desse evento, sabe, para divulgar mesmo. E é como o Alexei tinha falado no começo aqui, você tem telões onde ficam os barquinhos, você vai remando, tem o seu nome, aparece aquela briga, o tempo transcorrido da prova. Então assim, você tem um mar e um leque de opções gigantesco para disseminar essa modalidade no Brasil. Se em lugares que não tiver água, por exemplo, o remergômetro está aí dentro das academias, fazendo a festa, que é um aparelho que faz mexer todos os grupamentos musculares. Quem quer mexer tudo numa atividade só, essa atividade é o remo. E inclusive, Gibran, até mostrando que pode ter a iniciação nas escolas, lá no Botafogo agora a gente está fazendo aulas de remergômetro. Elas são separadas da escolinha de remo. A gente está com uma belíssima sala, foi construída nessa direção. O Marcelo Murat fez a sala, é fantástica. São 20 máquinas, tem ar-condicionado, tem telão. E aí a gente resolveu colocar uma aula separada de remo indoor. E está sendo um sucesso. As aulas já estão lotadas, quem está fazendo está adorando, tem gente de todas as idades, as pessoas entram, tem gente que não sabe nadar, que não quer ir para a água, está preocupado com isso, só de fazer aquilo ali, está gostando de fazer aquilo ali, porque com a atividade do remo, para o nosso corpo como atividade física é perfeita. Eu perguntava para a Josiane Lima, com a minha enorme ignorância,
como é que era para uma atleta paralímpica fazer o equilíbrio do corpo dela dentro do barco e tal. Aí ela me explicou, assim, bem delicadamente, didaticamente: não, seu imbecil, tem um ergômetro, que é um simulador, é como se fosse um videogame para coisa séria, é um telão, a gente simula os movimentos, e isso ali vai contabilizando o sistema que é computadorizado, a gente vai tendo os tempos, enfim, e faz uma simulação bem precisa de todos os movimentos que acontecem na água. Então é uma variação hoje do remo convencional e que vai ganhando corpo também, né? É fantástico, o remo indoor realmente é fantástico. Só queria acrescentar, o Gibran falou com relação, a gente está discutindo o legado, né? Você vê, Gibran, eu fui numa reunião, parece que a gente só quer criticar, mas realmente tem umas coisas que não dá para entender, né? Eu fui numa reunião no Rio 2016 e o assunto foi genética do esporte. Qual seria o atleta para determinado esporte a partir do estudo da genética? E eu levantei e eu falei, poxa, isso aí é para 10 anos, daqui a 10 anos que a gente vai ter que ter que a gente vai ter que utilizar esse método agora, ou então 10 anos atrás. Eu quero saber o que a gente vai ter de Olimpíada, né? Então, eu queria falar para os ouvintes da rádio, os amigos aqui, que eu estou assim muito otimista com relação às Olimpíadas. Eu sei, tenho certeza absoluta que as Olimpíadas serão um sucesso, e o povo carioca é muito receptivo. Vamos ter aí as pessoas que vão trabalhar em prol, né? As pessoas que vão os voluntários aliás, que vão trabalhar. Até o dia 15 de dezembro, abertas as inscrições. É só você acessar o site do Rio 2016, que é rio2016.com/voluntários, ou pelo telefone 3004-2016, abertas as inscrições. Serão 70 mil voluntários, é a chance que você tem de participar de uma Olimpíada por dentro. Pois é, então eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Agora eu gostaria de mais uma vez fazer um pedido ao poder público. O remo perdeu muito espaço, nós precisamos do apoio do estado, do município. O remo é do estado de Remo da Lagoa, a empresa está lá, a empresa amanhã não vai estar lá, mas o remo vai estar lá. Então, nós precisamos ter um apoio para o convênio. Se a empresa não quer a gente também não quer a empresa. Então, uma empresa que vai embora, ali é um espaço destinado ao fomento do remo, a projetos sociais, e nós precisamos de um apoio do Estado para rever esse convênio, e caso a empresa Glen não cumpra um convênio que realmente ajude, que vai embora. Se ela não quer o remo, então vai embora. Paulo Carvalho, aquilo ali é um espaço público que está arrendado para essa empresa. Exatamente. O espaço é público. Exatamente. E existem contratos que regulam essa relação. Pois é. Se os contratos não estão sendo cumpridos e o espaço é público, a autoridade pública precisa intervir como mediadora desse conflito. Exatamente. Nós esperamos exatamente isso. Esperamos que esse contrato, que esse encontro acéfalo seja regularizado com benefícios para o remo, que atualmente não temos nenhum, só a empresa tem. E que, caso não se cumpra, então que se rescinde o contrato, que vai embora, vai outra empresa que queira ser parceira do remo. Presidente, vocês já tentaram alguma audiência junto ao Ministério do Esporte, seja com o secretário de Alto Rendimento, Ricardo Reis, ou com o próprio ministro Aldo Rebelo, sobre essa situação do remo? Olha, nós fizemos uma carta com a assinatura do presidente dos 3 grandes clubes, o Maurício, o Eduardo e o Roberto Dinamite. Eu não consegui até hoje entregar ao ministro. Eu já pedi audiência, já pedi mais uma vez, e é uma carta dos presidentes dos grandes clubes cariocas pedindo atenção ao remo que está acontecendo com a gente aqui. A Confederação Brasileira fala alguma coisa? Não, a Confederação, ela é parceira, ela está nos apoiando, inclusive nosso pedido, ela rescindiu esse convênio, que esse convênio para nós não significa nada, porque não tinha nenhum benefício, então ela está junto, a Confederação está junto, o remo está junto, os clubes estão juntos, e a gente espera que também o Estado e o município estejam com a gente nessa empreitada. Jorge, em cima disso que o presidente está falando sobre essa situação e a dificuldade de falar com as grandes autoridades que conduzem o esporte no nosso país, a gente até pouco tempo teve aqui a presença de um fisiologista que atuou diretamente na campanha do Romário, você sabe a que eu me refiro. O Daniel Gonçalves. Exatamente, que é uma pessoa que poderia, no caso, fazer esse link, esse elo de ligação, porque o Romário é do Rio de Janeiro, foi eleito senador, é uma pessoa do esporte, e acho que pelo menos, já que vocês tentaram tantas pessoas, já bateram tantas portas e não conseguiram ser atendidos, eu acho que vocês, buscando o caminho da porta para
bater lá na porta do Romário, mas que no mínimo ele vai abrir, vai receber e vai escutar vocês. Então já fazemos um pedido aqui pro Romário em público, né? Que o Romário o Daniel nos, é amigo nos receba. Daniel Gonçalves está à frente da Associação de Treinadores e Atletas amigos do Célio de Barros, também acompanha a gente e pode fazer esse encaminhamento. E eu não quero cometer injustiça, nós abrimos uma frente na Casa Civil e a gente critica, mas também elogia, né? Que fomos no dia 18 agora, fomos muito bem recebidos, tá? Pelo subsecretário Muricy, que prometeu dar respostas com as nossas, né, dúvidas com relação a prazo de começo de obra, a logística dos barcos, aquelas questões todas que nos preocupam muito, o calendário de 2015. Então vamos aguardar e confiar. A gente está sempre confiando, sempre querendo uma parceria. Jamais partimos para briga, jamais partimos para manifestação, nada disso. Nosso caminho é sempre o da parceria com o poder público. Pena que tá difícil, né? Mas vamos confiar que a gente vai chegar lá com um resultado positivo. Alexei, tudo que é bom lamentavelmente dura pouco. Não, mas olha, foram 2 horas de um papo muito gostoso, com bastante conteúdo, pessoas de altíssimo nível, e muito bom rever meu amigo Xoxô, velhos tempos das quadras de basquete, lá nas Laranjeiras, lá no Dias da Cruz, no Médio. Leva um abraço pro seu irmão Manelzinho, também pro seu pai, pro Dutra, e muito bom, e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo ao longo desses últimos anos no Botafogo, bicampeonato, título, já que se o Botafogo não dá alegria no campo, né, pelo menos está dando alegria nas regatas. Parabéns, Xoxô. Obrigado, Alexei, um abração também para toda a tua família. Tivemos juntos aí vários anos, né, eram uns na quadra, outros na arquibancada, e vamos lá, pessoal, a gente reclamou muito aqui. A gente reclama porque a gente adora o remo, a gente adora esporte. Porque sofre, né? E porque a gente sofre. E a gente reclama, mas também elogia, e a gente vai continuar vivendo isso. Vamos torcer aí que fique um legado, que depois dessa Olimpíada a gente possa sentar aqui e agradecer por tudo que ficou. Isso aí vai ser importante. E a gente tem certeza também, quando chegar às Olimpíadas, é o que eu uso aí de motivação para os atletas que eu treino, que eles vão estar dentro d'água e vão olhar aquela lagoa repleta de gente de camisa amarela. Vai ser fantástico, pessoas gritando quando tiver um barco do Brasil. Isso aí também foi uma vitória brasileira, conseguir botar as Olimpíadas aqui na nossa cidade. Então é por aí, a gente reclama, mas também a gente também tem um lado agradecido. Como é que eu tô imaginando aqui, como é que vai ser? Vocês vão meter tapume na lagoa para fechar a visão do público? Porque não tem como, a lagoa é muito grande e de qualquer ponto da lagoa você vai poder viver o clima das Olimpíadas. Eu já tive nas Olimpíadas de Barcelona, né? E tinham telões espalhados assim pelos parques, e assim, ciclovia, você, em lugar que tem ciclovia, às vezes você vê televisões. Se for assim, vai ser fantástico, as pessoas vão poder acompanhar desde a partida até a chegada, e mesmo distante, ali ao redor, onde não for a área de segurança que eles chamam, eu imagino que vai estar lotado e vai estar dando para escutar dentro d'água o grito que vai vir de longe. Gibran Cunha, ex-remador, marido da grande campeoníssima Fabiana Beltrame, obrigado pela tua participação, pelo teu conhecimento, e volte mais vezes. Colunista, consultor de remo da Bradesco Esportes FM, ex-comentarista do Brasil no Rio. Um pouquinho de cada coisa, mas eu que fico feliz e agradeço mais uma vez o convite, e sempre que o fizerem eu tentarei estar aqui presente, ou mesmo à distância, por telefone, como já foi algumas vezes, né, viajando. Guilherme Costa me ligava, a gente conversava. Eu acho que é sempre bacana, né? Pegando aqui o gancho do Xoxô, acho que a gente reclamou um pouco, mas se a gente reclama, né, Xoxô, é porque a gente quer um pouco mais de espaço, e um espaço até que já foi do remo um dia, né? Então, aos pouquinhos, tirando, hoje é um estádio de remo, amanhã, daqui a pouco, é um clube desses que, sei lá, mudam um estatuto, essas coisas malucas que a gente não sabe o que pode acontecer, e tem várias correntes aí que tentam terminar com essa modalidade dentro de alguns clubes. Isso é um horror, isso não é pensamento proativo, né, para esporte. Não é assim que se pensa esporte. Esporte, você tem que, o que existe, seja lá a modalidade que for, você tem que manter existindo, né? É a manutenção dela que a gente quer. Mas então a gente agradece o espaço mais uma vez aqui para falar de remo. Dou aqui os parabéns mais uma vez ao Xoxô pelo bicampeonato no Botafogo, no Campeonato Carioca. Buscou muito por isso aí, trabalhou muitos anos, né, para isso. Bateu na trave algumas vezes, né, Xoxô? E agora conseguiu.
com um trabalho muito bem feito por toda a equipe técnica e de diretores lá do clube, é louvável. Tem que levantar essa bola que o Botafogo não ganhou esse campeonato trazendo atletas de fora, somente isso, não, tem uma base muito bem feita e se for compor ali, né, Xoxô, é meia, metade prata da casa e até mais do que metade prata da casa e um percentual ali menor de atletas trazidos de fora. Então, louvável, o Flamengo já abriu os olhos em relação a isso, está trabalhando forte para 2015, o Vasco agora, de repente, com a volta do Eurico, que gosta muito de remo, ia a todas as regatas quando eu remava lá, conhecia os atletas por nome, tratava um a um pelo seu primeiro nome, isso é coisa rara em presidente de clube hoje no Rio de Janeiro, Paulinho é testemunha disso, e sabe as regras do remo. Então eu acho que ele não vai querer o Vasco fraco como estava nos últimos campeonatos, vai querer fortalecer, e isso é bom, né? A gente precisa de rivalidade sadia, né? Com os clubes fortes competindo entre si. É o que a gente quer para 2015. Deixar um abraço aqui pro pessoal lá de Santa Catarina, o meu clube do coração lá, que é o Martinelli, onde eu comecei a remar. Tem outros clubes lá, que é o Aldo Luz e o Riachuelo, clubes simpáticos também. Minha família que sempre me acompanha, que eu estou morrendo de saudade, que só vejo uma vez por ano e agora tá chegando aí. Minha irmã falou aqui que está acompanhando lá na rádio, a Karine. Mandar um beijo para ela e para a família toda lá. Gente, obrigado pelo espaço. Valeu, Gibran. Uma boa noite para vocês e vamos voltar mais vezes aqui. Mande um beijo para Fabiana. E Gibran, se você me permite, você e o Xoxô, acho que vocês aqui durante uma parte do programa, vocês não reclamaram, vocês apenas apontaram o cenário, a situação real, vocês não ficaram encobrindo nada, simplesmente é a questão de ponto de vista e de observações que vocês levantaram. Aqui não é Muro das Lamentações, nem programa de reclamação, de defesa de consumidor. São fatos e tem que ser levantados, tem que ser abordados. Levantar uma bandeirinha, né, balançar um pouquinho, fazer um certo ruídozinho para ver se a gente é ouvido por alguma autoridade que queira pelo menos abrir as portas para receber o nosso presidente da federação aqui, o Paulinho, pessoa super capaz, educadíssima. O Paulinho nunca criou caso com ninguém, como ele falou, ele não está aqui para brigar com ninguém, ele está para sentar. E como expertise da modalidade, a gente precisa sentar com esse pessoal que faz os planejamentos para abrir um pouco os olhos deles. Porque eu não queria falar isso que eu vou falar agora, mas eu vou acabar falando, se gerar polêmica, gerou. Enquanto a gente tiver na posição de ministro uma pessoa que não tem nenhum histórico no esporte, com todo respeito ao Salvador Rebelo, mas, gente, eu não consigo concordar com esse tipo de abordagem. O cara que é ministro da Economia, você vai colocar um cara que é expertise em esporte, não combina com a coisa. E como é que você vai colocar para o Ministério do Esporte alguém que tem um histórico, talvez, na política, de outras coisas, mas não no esporte? E Gibran, eu tenho certeza que o Paulo Carvalho, além de competente presidente da federação, é um gentleman, uma pessoa extremamente educada, porque bater na porta dessas autoridades todas, não ser atendido por ninguém e estar aqui com essa leveza, com essa tranquilidade toda, talvez tivesse outro temperamento, já tinha botado um trator na porta, derrubado a porta da secretaria, jogado uma bomba dentro da porta do ministério, porque não é possível que o presidente de uma entidade importante como é a Federação do Remo do Estado do Rio de Janeiro, cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016, não é atendido pelos secretários, pelo ministro, pelo secretário de alto rendimento, mas muito bem. Paulo Carvalho, depois a gente vai saber se você tem algum parentesco comigo, eu sei que você tem um filho que, nós temos uma particularidade aí em comum, o filho dele joga voleibol, minha filha joga voleibol, são ali da mesma idade, mesma geração, ela teve uma festinha, e até pouco tempo lá em casa, não foi nem uma festa, uma reunião, ela falou, pai, ele teve lá em casa também. Eu falei, tá bom, tá legal. Pelo menos já vi que é gente boa, porque eu conheço bem o ciclo de amizade da minha filha, mas o bacana é isso, o esporte, essa convivência, poder rever o Xoxô depois desses anos todos, tá aqui com o Gibran, com o Paulo Carvalho, seja dentro do esporte, seja no jornalismo esportivo, o bonito é esse. Essa é a grandeza do esporte, a gente poder ter esse convívio, essa coisa gostosa e poder compartilhar esses momentos como o de hoje no Papo de Esporte especial sobre o remo. Paulo, tem a Bradesco Esportes FM, como você sempre teve até agora, como parceiro da Federação de Remo, enfim, no apoio não só das regatas, e aí eu faço um meia-culpa, a gente poderia fazer muito mais de acompanhamento, enfim, só o que a gente tem feito realmente ainda não é o suficiente, mas continue contando com a Bradesco Esportes FM. Eu que agradeço, né? São parentes, né?
como eu falei que eu me sinto um pedinte, né? Eu tenho que arrumar um tempo ainda para trabalhar, né? Porque eu peço tanto, mas eu tenho que trabalhar também. Então, eu arrumo um tempo para trabalhar, eu peço tanto que às vezes eu esqueço de trabalhar. Mas a gente faz porque a gente gosta do remo, a gente ama o remo, é um sonho que eu sempre tive, que graças a Deus eu consegui concretizar. Eu agradeço muito esse espaço que vocês estão abrindo para o remo, porque aqui a gente quer ser ouvido, né? A gente está falando aqui, a gente quer ser ouvido, quer ter voz e que nos atenda, que a gente possa ajudar, né, o estado, o município a fazer coisas bacanas para o Rio de Janeiro, né? Botafogo, parabéns mais uma vez, campeão carioca, campeão brasileiro, bicampeão carioca, bicampeão brasileiro. Isso pro Remo eu acho ótimo, porque o Flamengo cada vez quer treinar mais e o Vasco agora com o Eurico vai chegar juntos também. Então tudo de bom pro Remo, essa competição, essa coisa do Botafogo ganhar no Flamengo, Vasco voltar com o Eurico. Então a gente promete um campeonato 2015, apesar de todas essas incertezas, um campeonato 2015 muito empolgante, muito disputado e que só tem coisa bacana pela frente com a estrutura que a gente deve ter aí de raia do Mundial Júnior, né? Então agradeço esse espaço e desejo uma boa noite para todos aqui. Obrigado, presidente. Pedir desculpas também ao Freitas Neto, essa turma da madrugada ligada, já avançamos aí, Jorge, quase 13 minutos já de sábado, e tô vendo ali pelo semblante do Freitas, como grande botafoguense que é, aqui na presença do Alexandre Xoxô, responsável por esse brilhantíssimo trabalho à frente do remo do Botafogo. Freitas, se a gente não consegue hoje vibrar com o que os atletas estão fazendo dentro de campo, pelo menos lá nas regatas. O torcedor do Flamengo, por exemplo, com basquete, é o torcedor do Botafogo com remo. É, por aí. Rapaz, é um prazer aí conhecer o Alexandre Xoxô. Já virou parceiro nosso aqui no Café Esporte e Bola, né? Várias entrevistas aí falando sobre o remo. Ao Paulo aí, que é presidente da federação, ao Gilbran, né? E muito legal aí, o Botafogo, se no futebol não está dando alegrias ao seu torcedor, aí no remo, pelo menos o Botafogo tá de vento em popa. E olha, Freitas, tem que sugerir também para você uma pauta, porque ele antes de ir para o remo, ele era atleta de basquete do Fluminense. Eu já falei isso aqui no início do... Foi pivô. Pô, desse tamanho? Era armador, armava muita confusão. Alex, você posso acrescentar? Um dos objetivos pessoal que eu tenho é botar o Fluminense no remo, viu? Pô, por que o Fluminense não tá remando, pô? Fazer um remo indoor no Fluminense, levar depois do Fluminense pra Lagoa. Então, olha só, problema lá pro presidente Fluminense, Peter, né? Peter, aqui tá o convite, vamos remar, pô? Ô Freitas, mas a gente escuta isso muito no esporte amador, que é o esporte amador que segura todo o clube quando o futebol não vai bem. Agora foi um momento que o futebol do Botafogo tá passando um momento horroroso. E aí a gente tem um esporte amador, alguma coisa do esporte amador ali segurando. Agora, às vezes, quando não se tem esporte amador, parece que o clube inteiro desabou, hein? E parabenizar também o departamento de remo do Botafogo, porque vale lembrar que todo o projeto que foi feito, estruturado, aprovado, captado, depois toda a parte de prestação de contas, foi por conta de projetos usando a lei de incentivo. E eles não tiveram que pegar um centavo com o departamento de futebol, assim como está fazendo o Flamengo atualmente na sua administração dos esportes olímpicos. São 11 esportes, então olha o trabalho árduo que o Flamengo está tendo para poder reestruturar e não ter aquela dependência do futebol profissional, os esportes serem autossustentáveis e de maneira brilhante, eu diria, única, exclusivamente do remo do Botafogo, até por ser um esporte estatutário, teve competência de fazer seus projetos, buscar lá as certidões, buscar os parceiros e olha o resultado aí. Houve seriedade, houve vontade, o dinheiro foi bem aplicado, o trabalho é extremamente bem executado, porque às vezes você tem um recurso financeiro, mas não é mal aplicado, o trabalho não aparece. Então foi uma combinação de fatores e parabéns ao departamento de remo do Botafogo, em especial você, Xoxô. E outro detalhe, hein, Jorge, quero fazer aqui uma colocação, né, através do Jorge Eduardo, do Rodolfo Schneider, né, Bradesco Esportes, a rádio do seu esporte, que a gente abre as portas. O Xoxô sempre me atendeu, mas muitas das vezes você procura, né, outras agremiações para fazer a entrevista e o cara, né, vamos dizer assim, tá. O Xoxô não, sempre me atendeu, né, a secretaria lá do Botafogo sempre atendeu. Então isso é muito legal, porque a Bradesco abre as portas, né, para a divulgação do esporte, mas a gente às vezes esbarra
tem certas situações que realmente é muito complicado. O Freitas, e quem sabe a gente não vai ver o Alexei ali dominando o basquete do Botafogo um dia. Né? Essa de você jogar aí basquete vai ser todo esporte amador, hein? Ele tá cutucando porque essa bola bateu no aro 2 vezes. Bateu no aro e não quando entrou. eu comentei que vinha aqui no programa, pô, perdemos o Alexei, hein? Alexei era pra estar aqui no nosso basquete. Eu escutei isso lá hoje. Deixa ele no papo de esporte, senão você vai me criar um problema. Deixa ele bater essa bola com a gente aqui diariamente, de 10 à meia-noite. De 10 à meia-noite, 17. Vambora, Alexei. Vai tocar o time, Jorge Eduardo? Eu quero ir embora. Como é que é esse negócio? Ué, sexta-feira é assim mesmo, Jorge. Esquenta e depois sai daqui e emenda. Hoje é sábado já, né? É, pô, sexta pra sábado é sempre assim. Pô, tivemos um pagode semana passada, hoje esse papo maravilhoso com o pessoal do Remo. Sexta-feira é sempre assim, Jorge. Tá tudo aí, o Freitas Neto, tá entregue? Tudo em cima, né? 17 minutos, né? Desse sábado. Vem cá, você Teremos notícias internacionais dessa madrugada? Foi picado já, não, né? Nunca. Mosquito da dengue? Não. Hoje é Dia Nacional do Combate ao Mosquito da Dengue. Parabéns, hein, Freitas? Olha. A gente pediu depois pro nosso produtor Gabriel Forte mostrar a cartinha que chegou depois com a indumentária dele de... Ele vai ver o e-mail, vai mostrar depois. Freitas Neto vai receber. Dele lá. Gente, obrigado aí pela atenção, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança que você deposita diariamente no nosso trabalho aqui nos 94.1 FM de São Paulo e nos 91.1 FM do Rio de Janeiro. Hoje promovemos um papo de esporte especialíssimo sobre o remo do Rio de Janeiro, sobre o remo brasileiro. Tivemos aqui personalidades desse esporte do Rio e também tivemos pessoal representando a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. A gente aqui cumpre, né, a nossa obrigação de trazer esporte, de fomentar esporte e de incentivar esporte. Espero que você tenha gostado de mais um papo de esporte promovido pela Bradesco Esportes FM. Vem aí a Madrugada Ligada na apresentação do Freitas Neto. Um bom sábado pra você. Fique com Deus. Ele existe, hein? Papo de esportes na Bradesco Esportes FM.